Olá, pessoal, todos bem? Então, primeiro de tudo, sei que esse vídeo já deveria ter chegado em vocês há mais tempo. A gente está estruturando todas as coisas aqui. A gente teve fim de semana de aula, teve uma série de fatores aí que foram contribuindo. Então, a gente queria sempre fazer melhor, sempre fazer mais completo. A gente queria colocar mais alguma coisinha. Aí, não, peraí, vamos fazer mais um ajuste. Então, a gente acabou demorando um pouquinho mais do que a gente tinha prometido. Mas é uma das vantagens de vocês serem nossa primeira turma de monitores, viver esse processo com a gente também. E eu vou comentar isso com vocês mais a fundo. Para quem me viu muito pouco ou não me viu, prazer, tá? Eu sou o Cássio. Eu acho que todos vocês que estão na monitoria sabem quem eu sou, sabem mais ou menos onde eu estou dentro dessa história toda, mas eu tenho realmente muito menos contato com vocês do que a Giovanni, ainda infinitamente menos do que o próprio Ale. Mas eu faço parte aqui da equipe, né? Sou o marido da Giovanna, vocês acompanharam nosso casamento recentemente. E eu cuido principalmente da parte técnica e instrutiva dentro do projeto. Então, toda a parte de plataforma, toda a parte de cuidado, de ação, de formato. A parte de formatação do curso que vocês fizeram também foi eu que montei junto com a Lê, né? A parte de distribuição pedagógica, de orientações, de construção de módulos, da forma como a gente escolheu fazer o curso. Então, por isso, principalmente por essa segunda parte, eu estou aqui hoje falando com vocês também, e a gente vai ter um contato um pouco mais ativo aí a partir do momento que vocês se tornaram monitores. Aliás, parabéns a todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos para orientar como que vai ser esse processo de monitoria, né? A gente passou para vocês ali na proposta quais são as nossas intenções, agora vamos falar como que essas intenções vão se aplicar. Tá? Primeiro de tudo, o que eu quero que vocês entendam é o que é ser um monitor do VAN. Né? Como eu disse, vocês são a nossa primeira turma de monitores, mas, né, a monitoria não é uma coisa que a gente está inventando, né? É uma coisa que já existe em outras esferas, em outros momentos. Talvez vocês já tenham tido contato aí na vida acadêmica de vocês, ou dentro da lógica de tutoria, mas a ideia do monitor é que ele é tanto uma pessoa próxima do aluno o suficiente, porque ele já foi um aluno, né, ou ele ainda é, dependendo do formato que é feita a monitoria, ao mesmo tempo, ele também está próximo do professor, porque ele é um aluno que teve um destaque, algum desempenho, alguma coisa dentro das características que ele tem, fez com que o professor escolhesse ele para ajudar os outros colegas durante o seu processo, o seu desenvolvimento. Estou falando isso por quê? Porque, em termos de missão, qual que é a ideia de vocês? É levar o método VAN para as pessoas, né? Ser um portador do método VAN dentro do próprio curso. Conversar com os alunos, falar com eles, passar a segurança, trazer ali as dificuldades e dimensionar essas dificuldades, a pessoa entender o que realmente é uma barreira, como que vocês venceram aquela mesma questão, ou como que vocês lidariam com aquela situação caso vocês não tenham enfrentado. Ser um veterano, ser uma pessoa que já percorreu o caminho e pode voltar e dar o caminho das pedras, ajudar as pessoas dentro disso. Essa é a lógica geral por trás de ser um monitor do VAN. E, obviamente, vocês vão estar levando a mensagem que o Ale criou, né? Ser um portador da voz do Ale dentro desses contatos individuais. O que leva a duas grandes questões, né? A primeira questão é vocês serem fiéis a essa verdade. A gente vai falar um pouquinho melhor como que a gente controla isso, né? Como que a gente contorna isso também em relação à individualidade de cada um de vocês. E, num segundo momento, a gente também vai conversar sobre o efeito que isso causa em vocês e o efeito que isso pode causar nos alunos. Porque, como eu disse, vocês já foram alunos, vocês estão próximos deles, mas vocês também estão próximos do professor. Então, muitas vezes eles vão enxergar vocês com uma certa superioridade, e é importante a gente, desde o começo, entender como lidar com essa questão. Então, falando sobre a questão de ser um portador da voz do aluno, ser um porta-voz da mensagem que ele quer passar. Vocês foram escolhidos, vocês foram selecionados e foram chamados por quem vocês são. Né, pela individualidade de cada um de vocês e pela forma como vocês lidaram com o curso, a forma como vocês levaram a rotina de vocês ali dentro e a construção do aluno formado que vocês se tornaram. Então, obviamente, a gente respeita isso, é isso que a gente quer dentro do espaço. Mas, uma vez que você se traveste ali de monitor, né, uma vez que você está dentro desse manto, dentro dessa titularidade, você tem que carregar também os princípios e as intenções do Ale. Então, o que a gente quer dizer com isso? Né? Vocês vão interagir com os alunos diretamente, vão responder questões, vão conversar com eles, e a gente quer que vocês sejam o mais completos, mais honestos, mais verdadeiros possível. Só que a gente tem alguns preceitos básicos, algumas questões maiores que devem ser respeitadas em todas essas comunicações, que é o que o Ale já fala dentro do perfil dele e dentro das aulas. Né? Vocês são audiência, vocês são alunos, vocês sabem como que é essa
comunicação que o Ale traz. Eu vou trazer esses pontos para vocês aqui de forma mais elucidativa, para a gente não se desviar dele de forma clara, mas é importante que vocês sempre façam isso passando pelo filtro de vocês, passando por como isso influenciou na sua vivência, como isso construiu quem vocês são, porque é isso que a gente quer levar para os alunos também. Então, se sintam tranquilos em relação a esse assunto, mas atentos também nesse quesito. Mais para frente eu vou falar da parte técnica de como que a gente constrói isso e vou dar as alternativas para vocês também, caso algum desses assuntos esbarre em uma convicção muito forte de vocês. Porque a gente quer preservar isso também, ao mesmo tempo que a gente preserva o van. É sempre a ideia de manter tudo dentro de uma certa ordem, manter tudo dentro de uma funcionalidade, para conseguir levar para os nossos alunos toda a potencialidade que viver o van pode trazer para eles. Então, fiquem tranquilos, a gente vai sempre estar acompanhando vocês também dentro dessa jornada, mas a gente tem que estar atento nesse quesito. A lei ele fala com mais de 50 mil pessoas todos os dias. Né? Então, é importante que a gente continue fazendo esse movimento ser positivo, esse movimento ele ser engrandecedor, ele não correr o risco de, dentro de uma mensagem mal interpretada, a gente perder essa amplitude e perder todo o esforço que a gente faz também na busca pela transição planetária, né? Pela evolução da humanidade como um todo. Toda a criação do conceito de trazer o van para o Alê foi justamente quando ele olhou para si mesmo e entendeu que ele sozinho não ia conseguir fazer o que ele podia fazer se ele ensinasse as pessoas, né? Se ele passasse esse método adiante. Ele não tinha tempo de vida e tempo mesmo suficiente para resgatar os fractais de todo mundo, mas ele poderia multiplicar isso através do van. Então a gente está dentro dessa mesma lógica. Então tudo que a gente fala de esforços, de atenção, de cuidados que a gente tem, é para que toda essa mensagem se mantenha firme e se mantenha em expansão, se mantenha numa distribuição positiva. Legal? Então, quais são as verdades fundamentais que a gente sempre está aqui observando e que é importante vocês terem em mente quando vocês forem construir qualquer tipo de interação? A primeira delas é a construção da autonomia, tá? Diferente de várias outras escolas, de várias outras linhas de pensamento, principalmente dentro da nossa área ali mais holística, mais mística, mais terapêutica, buscam uma subjugação a uma escola, né? Uma subjugação a um conceito. Você só vai poder fazer isso se você tiver tal item, ou se você for afiliado do templo X, ou se você tiver... muitos lugares têm essa lógica. E o Ale, ele nunca pregou isso, né? Vocês, como alunos, vocês sabem disso. Ele fala, você pode fazer o registro acástico no ônibus voltando do trabalho, né? Você não tem uma limitação, nenhum tipo de limitação para te alcançar esse potencial. E o van ele foi criado justamente para que todo mundo possa ler os seus próprios registros. Né? A própria concepção da proposta que a gente faz, ela não é uma proposta de trabalho. Obviamente você pode se tornar terapeuta, alguns de vocês são terapeutas, mas não era essa a ideia quando a gente construiu o van, e não é essa a ideia dentro da divulgação dele, até porque se fosse, teria vários outros pontos ali que precisariam ser trazidos para poder ser uma formação de terapeuta também. Mas a ideia do van originalmente é entregar a capacidade de fazer a leitura de registros acásticos para qualquer um. E aí a gente já bate na segunda verdade fundamental aqui que eu preciso trazer para vocês, que é todo mundo consegue acessar registro acástico. Qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer condição, sobre qualquer situação. A gente tem uma gama de alunos e uma série de histórias que a gente conhece de pessoas em todas as suas condições e possibilidades, seja de saúde, seja de condição física, seja... Até existe uma condição, não sei se todos vocês conhecem, se chama afantasia, que é quando a pessoa fisiologicamente, né, a formação do cérebro dela não permite que ela forme imagens dentro da cabeça. Para quem forma imagem é meio esquisito falar isso, né? Mas tem gente que não tem essa capacidade, a pessoa vive, ela imagina, obviamente ela tem uma imaginação, mas ela não tem uma visualização física da imaginação dela. Então ela tem conceitos, ela sabe que, vou pensar, aquele exercício da lei da geladeira, né? Ela não vê a imagem da geladeira, ela vê os conceitos, ela sabe as coisas que tem lá, mas mentalmente ela não tem a imagem disso. E tudo bem, porque a leitura de registro acástico não é sobre a construção da tela mental como um cinema. Não, a ideia é você ter acesso à energia dos registros, até porque dentro dos registros não existe nada físico, né, não existe nada concreto ali, e você conseguir acessar a mensagem que vem por trás disso. É conseguir acessar o conhecimento que vai ser entregue através daquele ponto. Então, mesmo nesse ápice, né, que a gente
vai imaginar que não teria nenhuma condição, a gente tem gente que consegue sim fazer a leitura dos registros. É óbvio, é como imaginar como são os sonhos de uma pessoa que nasceu cega. Né? Para nós é difícil de fazer essa barreira, mas eles sonham, eles têm as construções de imagem deles e são como todos nós. Não existe nada que realmente diverge eles dentro disso. E dentro da lógica da leitura de registro acástico é a mesma coisa. Então, eu estou trazendo o ápice para você pensar que tem gente que reclama de coisa muito menor. Ah, não, eu tenho 3 filhos em casa, eu nunca vou conseguir ler o registro acástico. Vai conseguir, não existe isso, todo mundo consegue. Qualquer pessoa, em qualquer condição, ela tem o potencial para conseguir. É claro, vai ter que ter mais dedicação ou menos dedicação, ou encontrar o seu próprio caminho. Aí a gente volta no princípio anterior da autonomia. A gente tem que entregar essa possibilidade para eles. A forma de que eles possam encontrar o seu próprio caminho dentro desse ciclo, e aí sim fazer o uso da técnica de forma completa. E, quase como uma escadinha, né, a gente já vai para o nosso outro princípio fundamental, que é a empatia. Né? Tem gente que está tentando mudar o nome da empatia para austeridade, né, ou simpatia dentro dessa mesma lógica, mas a ideia geral é aquela velho preceito de você tentar se sentir como o outro se sente, né? Tentar pensar com a cabeça do outro antes de pensar com a forma como ele te aborda. Porque tem uma coisa que o Ale falou para mim, para lá no começo, quando a gente começou a construir as coisas, que é uma verdade muito forte, né? Que, no geral, as pessoas que buscam espiritualidade, que buscam a nós, né, dentro desse mundo, dificilmente elas estão bem. Né? Ninguém está bem de verdade, né? Verdade seja dita. Mas normalmente a pessoa, quando ela vai buscar a espiritualidade, como quando ela vai buscar um médico, porque ela tem alguma coisa que está incomodando ela. Raramente a pessoa vai buscar por um estudo. Né? Temos pouquíssimos casos de, não, eu queria ampliar meus horizontes, então eu decidi estudar o lado místico da vida. Normalmente não é assim. Então você estava descontente com os seus horizontes. Você estava inquieto com a sua vida ser muito pacata. Alguma coisa tem. Algum ponto tem ali que existe esse incômodo, que existe essa aflição. E as pessoas, quando estão aflitas, elas têm comportamentos muito diversos. E normalmente eles são comportamentos quase que aversivos à coisa que poderia salvar elas dessa aflição. Então muitas vezes as pessoas vão ser grossas, elas vão estar desesperadas, elas vão ter uma linguagem mais ansiosa, elas vão se colocar para baixo para tentar desviar de uma possível evolução. Então elas vão ter ali uma baixa autoestima, uma forma de construir isso com uma divergência. E isso é muito frequente. E como vocês vão estar nessa posição de monitores, como eu falei lá atrás, né, vocês vão estar nesse meio termo entre o aluno e o professor e vão ter essa admiração dessas pessoas, muitas vezes maquiado, às vezes até em inveja, é importante que vocês tenham atenção a isso. E é claro, eu não quero que vocês saiam daqui como agir. A Gil ela é um monstro dentro da forma como lidar com o aluno. Ela tem o pessoal brinca, né, que ela tem jogo de cintura, né? Ela tem um jogo de cintura ali que é fruto de treino, que é fruto de exposição, que é fruto de diversas coisas. Na minha opinião, aqui do que eu conheço da história dela, para mim também é fruto dela ter sido veterinária. Não sei se vocês sabem disso, mas para você ser veterinário, você tem que ter jogo de cintura. Não existe essa opção. Não é uma coisa que você, não, o médico o cirurgião ele pode nunca falar com o paciente e ser um ótimo cirurgião. Um veterinário ele não tem essa opção, porque ele vai precisar conversar com o paciente que não fala e vai conversar com o dono que não quer ser culpado pelo que está acontecendo com o paciente. Então, esse jogo de cintura ele é sine qua non dentro da profissão do médico veterinário. Eu acho que esse background deve ter contribuído bastante para ela, mas quando a gente entrou dentro da equipe do Alê, isso foi gritante em outras esferas que vocês não conseguem imaginar. E eu estou falando isso por quê? Porque eu quero que vocês tenham essa atenção de tomar esse cuidado em relação a isso, mas entendam que vocês não estão sozinhos. Vocês não precisam ter essa capacidade aflorada em vocês mesmos. Contem com a gente. Contem principalmente com a Giovana, mais por uma questão de capacidade do que qualquer outra coisa, mas se não estiverem conseguindo alcançar ela no momento, contem comigo também. Também vou estar ali no background e a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra. Porque muitas vezes vocês vão ser colocados, sim, em armadilhas, em situações de dificuldade quando você está conversando com o aluno. Porque às vezes ele vai construindo um pensamento, vai construindo, de repente chega num foco irritativo. Vocês, como leitores da caixa, vocês já devem ter recebido algum feedback do tipo, mas eu não tenho isso não faz parte da minha vida, é um absurdo você estar me dizendo isso. É porque é justamente aquilo que a pessoa tem que tratar. É justamente ali que ela tem que ter uma atenção. Só que quando a gente está do lado de cá, como monitores, professores, né, como equipe, dentro de um processo de aprendizagem, a forma que a gente tem que lidar com isso é diferente, porque a gente tem toda uma proposta de acolhimento. Na leitura de registro é uma proposta de entrega, né? Uma proposta de, estou te dando essa informação, agora você vai tratar isso dentro do seu conceito de percepção. Eu nem sei muitas vezes sobre o que você está falando. Aqui não. Aqui as críticas, as formas como isso vai vir para nós, tem a ver com o assunto que a gente está falando e com o que a gente está representando. E é por isso que é importante vocês terem essa atenção. E sentiu acuado,
teve dificuldade, vocês também vão estar dentro dessa lógica, né? Eu estou falando para vocês também dentro desse mesmo sentido, contem com a gente. Fala comigo, fala com a Gi, fala até com a Lê, mas tragam para nós, a gente está no nosso grupinho, teve algum caso mais clássico? Tira o print, manda o áudio, manda para nós, a gente vai colaborar com vocês também dentro disso. Mas é importante que vocês estejam atentos que isso vai acontecer. Isso está dentro dos nossos princípios, não é à toa. Outro fator importante também ali que vai bater na porta de vocês em algum momento. Eu estou construindo toda essa figura de quem vocês são com os alunos. Por quê? Porque é real. Primeiro de tudo, que é uma verdade. Então a gente não tem por que esquivar dessa verdade. Mas porque eu quero construir com vocês também que isso seja um fator que não atrapalhe na evolução de vocês. Pensando no ego. Né? O ego ele é sempre uma barreira muito grande na evolução espiritual de qualquer pessoa e na construção de uma missão espiritual para qualquer um. Porque é muito complexo a gente entender que a nossa individualidade que nos levou até o momento que a gente está é muitas vezes o nosso maior inimigo para a gente poder continuar seguindo. E isso é super compreensível, isso é do próprio ser humano, faz parte da nossa construção evolutiva como animais. Né? A gente entendia que o mais forte, o mais capaz, o mais poderoso, que aquele que alcançava mais feitos, ele era melhor do que os outros. Então, e isso nos trouxe levou a ter criar os líderes, a criar as construções, a criar civilizações, até as cidades, até onde a gente chegou hoje, chegou na Lua. Então, é óbvio que isso faz parte da nossa construção enquanto animais e enquanto humanos, né? Enquanto aqui humanidade. Mas quando a gente está falando de espiritualidade, é algo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter atenção. Então, é importante para vocês entenderem, primeiro, internamente esse pensamento, né? O que isso significa para você e como que você vai lidando com isso no dia a dia e entender isso externamente, porque para os alunos, vocês serem monitores, vocês são semideuses, vocês estão um passo abaixo do Alê na hierarquia geral das coisas, né? Na cabeça deles. E, de fato, ali em relação à interação que eles vão ter, vocês realmente estão. Só que o que significa isso para eles? Significa que ponto 1, vocês são alguém que eles podem contar que vai ajudar eles dentro disso, ao mesmo tempo que ponto 2, vocês são algo que eles podem ou não vir a ser, pode gerar um pouco de um sentimento de inveja assim dentro dessa construção, então gera muitas vezes um conflito nesse sentido. E item 3, que é muito importante para vocês serem a nossa primeira turma de monitores, vocês são uma barreira entre eles e o Alê. Então, no geral, esse ego ele pode tanto ir para cima, quando vocês são louvados, valorizados, sobreestimados, o pessoal, todo mundo gosta de vocês ali, quanto ele pode ir para baixo também, quando as pessoas entendem que vocês são algo que está atrapalhando eles de chegar no Deus, né? Pensando que vocês são semideuses nessa lógica de análise que a gente está colocando. Pensando que nem o Alê, nem vocês, nem ninguém se coloca como Deus nessa relação, mas é natural do humano buscar essa admiração durante o processo de aprendizado. A gente tem isso na escola, a gente tem isso na faculdade, a gente tem isso também dentro dos cursos aqui, porque a gente volta para uma condição de aprendizagem onde a admiração é a construção da base do conhecimento. Então isso vai acontecer dentro disso. Então estou alertando vocês desde já, porque é muito importante a gente ter foco na missão. A missão é maior do que cada um de nós e a missão é maior do que o conjunto de todos nós. Ela é algo acima disso. Então é importante a gente sempre ter foco em tudo aquilo que pode atrapalhar a boa execução dessa missão, que é espalhar essa palavra, levar o conhecimento, fazer com que todos possam ter a sua melhor encarnação, todos possam construir as ferramentas necessárias para si mesmos e para amplificar esse potencial para toda a humanidade. Legal? Conseguiram construir comigo aqui esse ponto? Eu sou uma pessoa muito mais de aula do que de gravação de vídeo. Eu fico sentindo falta do feedback. Então fiquem totalmente à vontade depois. Enquanto estiver vendo o vídeo, pausa, comenta. Fiquem felizes em fazer isso. Eu vou ficar muito feliz. Fechando essa lógica do ego, para a gente não perder esse fio de meada, que é muito importante. Uma coisa que não aconteceu, porque vocês são a primeira turma, mas a gente já anteviu aqui, que é não leiam registros de alunos como monitores. É claro, se um aluno procurar vocês como profissionais, né, vocês que atuam como terapeutas, obviamente façam a sua leitura, façam ali, fecha o contratinho, faz o pagamento, faz a leitura, faz tudo bonitinho, mantenha aquele fluxo energético naquela área. Mas enquanto monitor, durante um atendimento, durante uma conversa com o aluno, durante alguma tiração de dúvida, não façam a leitura do registro deles. Tá? Eu estou sendo um pouco mais taxativo aqui, por quê? Porque ele não vai ser interpretado da mesma forma. E o objetivo que a gente tem com a leitura pode se perder no meio do caminho, certo? Então, por mais que pareça uma ferramenta válida para vocês, se contenham nesse sentido. A chance maior é que isso não seja positivo dentro desse formato. Existem outras formas de vencer qualquer barreira
do que fazendo esse passo a mais. Porque também você tira a autonomia do aluno dele poder fazer ele mesmo aquela leitura no momento que ele estiver capacitado. O foco é capacitar ele para que ele possa fazer as próprias leituras. Então, fazer a leitura por eles não é uma solução. Diferente de quando vocês estão atuando como profissionais. Porque aí a própria lógica dos mentores, que tem a visão de que aquela pessoa vai adquirir aquela capacidade em algum momento, eles vão entregar um outro momento para vocês durante a leitura. Que é uma das coisas mais fantásticas da leitura de registro acástico, essa independência que existe de ajustar o que precisa ser ajustado. Isso é fantástico. Mas entendam que dentro do processo de monitoria isso pode ser uma barreira, então a gente vai deixar como uma regra. Não é para fazer a leitura como monitor. Legal? E trazendo já essas regras de não façam, a gente tem alguns temas que, por mais que eles sejam do nosso dia a dia, por mais que eles contemplem a sua individualidade ali enquanto pessoas que a gente quer ter como colaboradores dessa mensagem, são temas que a gente não vai esbarrar neles por um princípio básico de manter o nosso alcance, manter a nossa amplitude e manter tudo acontecendo dentro da lei dos homens, né? Dentro aqui do nosso processo legal brasileiro. Primeiro tema que é muito importante a gente desviar por uma questão de polarização, né? A própria palavra já antevê o que eu vou falar, que é política. Tá? A política, a gente sabe que dentro do meio, de todos os meios, né? Eu falo dentro do meio místico, mas em todo lugar, o nosso país, por exemplo, foi dividido em dois, mas a gente tem diversas outras amplitudes políticas ali que a gente pode bater. É claro que todo movimento é político, mas quando a gente está falando de política aqui, é partido, é candidato, é governo, é o termo política mais forte, não é um assunto para ser tratado dentro do ambiente de monitoria. Tá? Por quê? Voltando lá no princípio básico, porque isso não muda nada. Isso não é importante para a sua capacidade ou não de ler os registros acásticos. Mas, como é um assunto muito fervoroso, isso pode gerar, sim, uma barreira na pessoa de poder seguir adiante. E a gente não quer gerar essa barreira. Isso é um assunto para outra esfera. A nossa esfera é gerar uma capacitação, gerar uma vinculação real com a entrega da habilidade de fazer a leitura do registro acástico. Esse é o objetivo do VAN e é isso que a gente vai lutar. Então, se isso pode ser uma barreira quando a gente toca no assunto, porque gera uma antipatia, gera uma aversão, se a pessoa for A e você for B, se você for B e a pessoa for A gente não fala nem de A nem de B. Tá? Essa é a regra, vamos seguir isso como um preceito. De novo, falando do jogo de cintura da Giovanna, ela é uma maestrina em termos de lidar com visões políticas adversas. Eu brincava que se tivesse um A, B, C, D, F, G, J, K, ela ia estar lá fazendo um grande jantar com cada um sentado na sua mesa e pedindo seu prato favorito. E ninguém ia brigar. Mas é uma habilidade que ela tem, legal, parabéns, mas dentro desse espaço aqui, a gente não toca nisso. Se isso se tornar algo incapacitante para vocês, no sentido de que aquele aluno não consegue mais falar com você porque viu na sua rede social que você, XYZ, traz para a gente, devolve para nós. Porque aí ela vai colocar nessa mesa de jantar aí com todas as letras e vai dar tudo certo. Lembra sempre disso, nós sempre vamos ser recursos nesse sentido com vocês. Legal? Segundo tema riscado da lista, saúde pública. Tá? Quando eu falo de saúde pública, eu estou falando principalmente de vacinação. A gente sabe que, obviamente, um vinculou com o outro aí quando eu falo de política. A gente tem um assunto muito polêmico em volta disso, até por conta da forma como foi construído, e não é a primeira vez. Todo mundo que fez escola no Brasil sabe da revolta da vacina lá, mais de 100 anos atrás, e mesmo assim as pessoas continuam tendo as mesmas condições. E tudo bem, se você se vacinou, ótimo, se você não se vacinou, ótimo também. Não é sobre isso, não é sobre a escolha individual. É sobre o quê? Sobre a capacidade de fazer a leitura de registro acástico. Ser vacinado atrapalha fazer a leitura de registro acástico? Não, a lei é vacinado. Então não. Ser vacinado não muda nada. Não ser vacinado muda alguma coisa em relação a fazer a leitura de registro acástico? Não. Também a pessoa que não toma vacina, que está com Covid, que está com qualquer outra coisa, nada te impede de fazer isso. Então, dentro do nosso objetivo, isso não é uma barreira, isso não é uma imposição, então não é um assunto que a gente tenha que tratar do ponto de vista opinativo. A gente só tira ele de lado. Ah, ser vacinado atrapalha? Não. E não ser? Também não. Então acabou. Então você não está falando sobre aquele assunto. Mesma coisa da relação política. Se isso surgir como um assunto base, a ideia é, não, isso não é uma coisa relevante para a gente poder seguir com o nosso processo. Beleza, seguiu adiante, ninguém vai ter problema nenhum com isso. Legal? Terceira orientação, e essa aqui é onde a gente pisa um pouquinho mais no campo da legalidade da coisa em si, né? E casando um pouquinho com a lógica de saúde pública, que é, a gente não pode, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, deixar a entender que, ou colocar uma ideia XYZ que vá contra uma orientação médica.
tá? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque dentro do nosso meio a gente é povoado por charlatão, povoado por gente que promete a cura de qualquer um dos males através do método XYZ. E é claro, tem gente que se cura, tem, é muito legal, mas as pessoas muitas vezes elas acabam não conseguindo se curar pelo método inovador, porque elas abandonam o que estava mantendo elas vivas no método padrão. Então, em termos de lei, a gente não pode fazer isso, porque a gente entra na lógica de charlatanismo, e aí a gente perde de novo o quê? Aquela amplitude da mensagem, a entrega do conhecimento, o espaçamento disso. Então, pessoal, eu não posso ficar com o olho fechado mais de 10 minutos, porque o meu médico, o meu oftalmologista falou que não pode fazer isso. Legal, então vamos trabalhar para construir a sua tela mental de olho aberto. Acabou, não tem problema. Nada vai ser uma barreira definitiva. Nada vai ser um impeditivo. É o que eu falei da fantasia. Não, eu bati a cabeça quando eu era criança, eu não consigo imaginar as coisas. Tudo bem. Vamos construir em cima das suas sensações. Vamos construir em cima das palavras. Vamos fazer uma canalização básica. Tá tudo legal. Na turma de vocês tinha um desenhista, na turma atual tem até uma tatuadora. Tem uma série de coisas muito interessantes que a gente vai vendo e construindo dentro desse espaço que mostra que ninguém tá completamente inapto por qualquer condição. Então, do nosso ponto de vista, se a nossa ideia é entregar a habilidade para poder construir isso, então nada vai ser uma barreira. Sempre tragam dessa forma. Até porque, de novo, voltando na lógica da empatia, muitas vezes isso pode ser uma construção de no fim das contas, uma armadilha para vocês em termos de orientação. Porque a pessoa ela quer ouvir a promessa impossível. Ela quer ouvir a contradição do outro. Para depois, muitas vezes, voltar contra você caso aquilo não seja o processo dela. E como eu estou falando, não é. Não é o que vai definir o processo daquela pessoa. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A regra é só não contrariar orientações médicas alopáticas. Não precisa disso. E como vocês já viram o Ale fazendo também, e não contrariar também outras doutrinas. Eu estou fazendo um ciclo de limpeza de reiki, isso vai atrapalhar meu processo no van? Não. Eu estou fazendo a cura Atlante dos números infinitos, vai atrapalhar meu processo no van? Não. Se isso está dentro da sua lógica, não vai atrapalhar. O Ale fala muito do copo vazio, né? Vem o copo vazio, tenta ouvir o que a gente vai falar aqui, sem trazer esses preceitos para atrapalhar a sua questão, para atrapalhar a forma como você vai receber o conhecimento, mas não que isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento da capacidade. Isso não pode atrapalhar o seu desenvolvimento da capacidade. Talvez você tenha que encerrar esse ciclo para poder seguir adiante, mas isso não vai ser um limitador para nós, enquanto pessoas que estão entregando a ferramenta para vocês. Show? Então, vejam que tudo é muito bem amarrado nesse sentido. Tudo está dentro do mesmo preceito. Tá? Então, essa construção aqui com vocês, ela é importante para nós nessa lógica. Então, é assim que a gente vai trabalhar. E falando no assim que a gente vai trabalhar, agora a parte que é mais minha mesmo, dentro dessa conversa toda, que é, legal, essas são os princípios de interação. Mas quando que eu vou interagir com o aluno? Qual que é o momento que isso vai acontecer de forma ativa, né, de forma real? Tá? Como que isso vai acontecer no geral? Primeiro de tudo, vocês vão estar titulados como monitores, a gente já passou para vocês ali o formato do postzinho, todo mundo sabe quem vocês são, vocês vão ser apresentados assim, no modo que vocês puderem acompanhar, tudo isso vai ser titulado da forma correta. As pessoas vão acabar acessando vocês dentro desse meio do caminho. Vocês vão ter acesso ao grupo deles, tá? Então, assim que a gente tiver a liberação do grupo de chat vai estar lá, e do grupo principal de comunicações também vocês vão estar ali para poder receber todas as comunicações que eles recebem. Dentro da plataforma, por uma questão de vocês serem alunos da turma 2, eu não consigo liberar vocês para serem monitores. Eu teria que tirar a titulação de aluno de vocês, e eu não quero fazer isso, porque eu quero que vocês continuem tendo acesso à turma de vocês pelo tempo que vocês foi prometido. Tá? Quando a gente abrir a próxima turma, eu consigo já cadastrar vocês dentro de um outro formato, né? Vocês e quem quer que sejam os nossos monitores. Então isso vai ser uma mudancinha que a gente vai fazer ali, mas por enquanto isso não acontece. Então o que eu vou fazer? As dúvidas que são colocadas dentro da plataforma, eu vou exportar elas para um formato de um Excel, né, uma planilha, um arquivo, que ele vai ficar compartilhado entre todos nós, é um arquivo colaborativo, todo mundo pode ir escrevendo nele, e vai ter um campo com a dúvida em si, e um campo para vocês fazerem uma sugestão de resposta, né? Na verdade, fazer a resposta ali, né? Porque vocês vão colocar ali dentro dessa resposta e eu vou lançar elas dentro da plataforma. Então eu pego elas de lá e jogo elas dentro da plataforma. Eu falo que é uma sugestão de resposta não porque vocês não possam responder de forma livre,
que vai passar por um crivo, alguma coisa assim. Não, é por conta justamente daquela questão que eu coloquei para vocês da individualidade. Se a pergunta em si bater em algum tema que vocês se sintam incomodados, que vocês não queiram dar uma participação em relação àquilo, e vocês foram designados para aquela resposta, é só você colocar, olha, isso aqui contraria a minha linha de pensamento. E aí tudo bem, aí eu mesmo já vou lá e já vou remanejar aquela pergunta, ou para ela responder, ou para algum outro de vocês que esteja dentro esteja mais tranquilo para poder fazer aquela resposta. Legal? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu vou fazer um tutorialzinho aqui dessa planilha, assim que eu mandar o link para vocês em seguida desse vídeo. Tá? Então, essa planilha vai ser a forma da gente responder as perguntas. Além disso, aulas ao vivo. As próximas 2 semanas, os próximos 2 sábados, vão ter as aulas ao vivo do módulo 3 e do módulo 4, limpeza multidimensional e o Akasha. Quem puder comparecer, ótimo, compareçam, vai ser super legal ter vocês lá. E o que a gente quer mais que vocês façam durante esse processo das aulas ao vivo, né? Nesse primeiro momento, seria justamente observar a turma, ver como eles se comportam, ver como eles reagem, ver como que o Ale está passando as mensagens para aquela turma especificamente, porque o Ale também vai construindo toda essa relação com a turma nesse mesmo formato e trazer para nós essa percepção de vocês. Então, quem conseguir comparecer nos módulos ao vivo, eu vou depois pedir um feedback de vocês ali, do que vocês acharam daquela aula e daquele formato e dos conteúdos que estão ali dentro. Né? Por quê? Porque a ideia de vocês como monitores, para vocês estarem ali no meio do caminho entre os alunos e o professor, né, e aqui com a gente como equipe, também é que vocês colaborem com a melhoria do curso, de forma ativa. Os alunos muitas vezes eles estão tão felizes com o que eles concluíram, ou às vezes estão preocupados em finalizar o curso, que eles não trazem, vocês como alunos mesmo, não trazem para nós uma crítica honesta ali sobre os módulos, sobre a forma da construção da aula, alguma coisa que possa melhorar. A gente entende que tudo pode melhorar, tudo sempre tem como colocar um pouco mais de brilho ali, ou alcançar um pouco mais o nível. E é claro, tem coisas que a gente vai poder fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer agora. Mas a gente vai construindo isso, a gente vai colocando isso nas nossas metas e na forma como a gente quer trazer, porque a gente quer transformar o Voon na coisa mais perfeita que existe no mundo, o cristal lapidado do universo. Então, tragam para nós isso. Então, módulo a módulo, tragam isso. Como o módulo 1 e o módulo 2 já passou, já peço a primeira tarefa para vocês que eu vou pedir aqui. Revisem as aulas do módulo 1 e do módulo 2, assistam a aula ao vivo deles ali no tempo que vocês puderem e tragam para a gente esse feedback. E pode ser módulo a módulo. Cássio, aqui no consciência, imaginação versus visualização, eu acho que podia mudar isso, eu acho que podia colocar um pouco mais disso aqui, acho que poderia ter tal texto. Tragam para nós. Vamos fazer esse processo colaborativo ser o mais positivo possível. Tá? Então é a nossa primeira, como eu falei, nossa primeira turma de monitoria e a gente quer potencializar isso da melhor forma que der. Então sintam-se livres de trazer isso. E fiquem tranquilos também de falar qualquer coisa. A gente vai levar numa boa. Todos os princípios que eu comentei aqui com vocês, a gente aplica em vocês. Então não se sintam acuados em nenhum momento de trazer isso para nós. A gente vai ter esse jogo de cintura, se não tiver a GVT, e a gente vai conseguir construir isso de uma forma muito legal, todo mundo junto. Dito isso das aulas ao vivo, a gente tem o fim de semana de imersão, como a gente falou, é o fim de semana mais importante de todos para a gente contar com vocês. Tá? Por quê? Porque é o momento onde a gente vai ter as práticas. Né? E para vocês terem ideia, na turma de vocês a gente tinha ali nas aulas práticas uma média entre 65 e 68 alunos, né, dentro da aula prática. Nessa turma, em relação às aulas ao vivo, agora a gente está com uma média de 140 alunos nas aulas práticas. Então é muita gente, é bastante gente. E a ideia é que a gente não diminua o grau de atenção com eles. Por isso que a gente está chamando vocês aqui como monitores também dentro disso. Então, quando for o momento das práticas, o que a gente quer que vocês tenham de reação ali, de ação dentro disso. A gente vai separar as pessoas em grupos, a gente vai até usar uma coisa nova da ferramenta do Zoom, que ele vai separar eles em sala, não vai ser como vocês que o Ale ficou ditando quem ia com quem, aí trocava telefone. Não, o próprio Zoom ele vai colocar eles no que a gente chama de breakout rooms, né, salas de intervalo, que vai colocar eles ali, terminou o tempo, todo mundo volta automaticamente para a mesma sala, não precisa sair, não precisa fazer nada, dá para fazer isso, se a pessoa sair e voltar, ela já vai ser redirecionada também. Então, todo o processo ali vai ser seguido dentro da plataforma e vocês vão estar com grupos de Telegram que a gente vai criar em duplas. Então, cada 2 monitores vai ter um grupinho de Telegram ali. Se no dia não puder estar todo mundo, a gente coloca o Ale num grupo também para complementar com vocês. E esses grupos vão ser designados para os alunos. Então, cada X alunos vai ter um grupo referência e aí eles podem tirar as dúvidas dentro desse grupo. Enquanto vocês, pessoas que estão assistindo, vão estar numa breakout rooms para vocês conversarem sobre as dúvidas. Por quê? Dentro desse grupo, todas as respostas têm que ser construídas ali em anuência.
né? Então, a ideia de colocar vocês em duplas é justamente de aumentar o potencial de ação. Às vezes, um de vocês teve uma dificuldade que o outro não teve. Se a gente coloca em duplas, a gente tem mais chances de alcançar todos os alunos também dentro desse formato. Então, nesse dia de prática, eles vão para as práticas normais, como sempre. Se eles tiverem qualquer intercorrência no meio do caminho, em vez de eles ficarem esperando ter que voltar para falar com a Lê, a gente já vão ter os grupos para poderem conversar. E já ir tirando essas dúvidas, já voltar para a parte descritiva da aula prática ali com a Lê com muito mais tranquilidade, com tudo já resolvido, com prontos para poder seguir para o próximo passo de aprendizagem. Então, a ideia de vocês é justamente a gente potencializar isso. E fechando a aula, né, fechando a imersão prática, todo mundo fez, passou, tudo bonito, a gente tem aquele período da semana seguinte para validação dos certificados, né, e para validação também dos processos, de quem for treinar, de quem for fazer. Muitas vezes o Ale coloca uma aula extra ali naquela semana para ajudar o pessoal que não conseguiu ter visualização nenhuma, né, ou ter nenhum contato direto com o registro, então talvez a gente tenha uma aula a mais naquela semana. E a gente tem a questão do feedback de leitura, né? O Ale prometeu para vocês, entregou ali os feedbacks de leituras com vocês, e dessa vez a gente vai fazer isso de uma forma ordenada também. Então a gente vai ter ali 2 feedbacks de leitura com vocês enquanto equipe, né? Então os alunos vão mandar para nós esses feedbacks, a gente vai distribuir os alunos entre vocês, e vocês vão ser responsáveis por receber dois processos de leitura desses alunos e dar o feedback para eles. Lembrando que qual que é o feedback que vocês vão dar? Não é o feedback sobre o conteúdo da leitura. Quem dá feedback sobre o conteúdo da leitura é a pessoa que foi lida, né? É aquele que é titular da leitura. O que vocês vão fazer enquanto monitores é dar o feedback sobre a metodologia, sobre a forma de ação, sobre falar com os alunos do jeito correto, sobre trazer para a pessoa que você fez a abertura, você pediu a autorização, você navegou dentro da visualização ali, e você depois fechou a leitura, fez a separação energética e finalizou. Legal, então você fez toda a linha certinha. Durante a leitura, teve um momento que você estava confuso ali, fica tranquilo, pede para os mentores te levarem até o ponto X, o ponto Y, isso vocês podem falar. Mas não falar sobre o conteúdo em si. Não, eu acho que realmente o que você falou dessa vida, não é que ela estava presa pela imposição da mãe, é porque na verdade ela não se deixou viver os amores da juventude. Não, não é isso. E provavelmente eu acabei de fazer a leitura de alguém aleatório aqui sem saber. Mas não é esse foco que a gente vai colocar. A ideia é falar do método, falar do acesso, falar da navegabilidade dentro dessa ferramenta como uma potencialização e das dificuldades que podem ter no meio do caminho. Às vezes o Caule brinca de fazer a leitura no ônibus, mas às vezes a pessoa está numa situação mais complexa e fala, olha, acho que talvez você está num ambiente mais calmo, não é obrigatório, mas para as primeiras leituras vai ser legal. Eu, quando fui fazer a primeira vez, eu estava com uma situação XYZ me atrapalhou, eu ouvi ali um barulhinho de fundo, talvez valha a pena você procurar um espaço mais reservado, para você poder ter uma concentração, ou o contrário, olha, estou vendo que você é uma pessoa muito agitada, talvez você colocar uma música mais agitada no fundo vai te direcionar melhor para um ponto XYZ, e a gente consegue potencializar isso, sempre sobre o método, não sobre a leitura. E podem falar isso para os alunos. Olha, do ponto de vista de conteúdo, a única pessoa que pode dar feedback é a pessoa que você leu. Tá? Então, a gente vai conversar sempre sobre a metodologia, sobre a técnica, sobre a forma de avaliação e sobre a postura ali durante o processo de registro. Tá bom? Fechou isso, a gente libera vocês também, como eu disse, para participar do chat do Van3, então eles vão ter acesso direto de vocês de uma certa forma, né? Todo mundo vê ali quem são as listas de pessoas e vão poder interpelar vocês de algum jeito. E o que a gente pede no geral é que vocês mantenham pelo menos algum grau de registro da conversa que vocês tiverem, tá? Como eu disse, mantenham os preceitos base, sintam-se livres para conversar dentro do espaço de vocês, mas sempre mantenham algum grau de registro, porque como a gente disse, as pessoas elas não procuram isso porque elas estão bem, elas procuram muitas vezes porque elas estão com alguma questão. E questões interpretativas podem surgir. Então é importante que a gente tenha prova, que a gente tenha uma construção ali de diálogo positiva, para que, numa eventualidade, a gente possa mostrar que isso tudo se planificou, e não é mostrar para, então a culpa não é minha, então não fui eu, então não aconteceu. Não é por isso que a gente quer mostrar, é justamente porque a gente entende que isso faz parte da evolução daquela pessoa. Então se a gente vai colaborar com essa evolução, a gente vai colaborar 100%, inclusive com o nosso suor e lágrimas ali em termos de esforço dentro disso. Então pode acontecer sim de ter um conflito, e quando a gente vai dissuadir esse conflito, não é para definir quem estava certo e quem estava errado, é para garantir que esse conflito não vai atrapalhar a evolução nem de vocês, nem de quem vocês estavam conversando.
Legal? Por isso que a gente pede essa lógica de registro para a gente poder sempre mediar essas situações caso elas venham a acontecer. Gente, essas são as orientações gerais. Falando de novo em termos de socorro e cuidado, qualquer coisa que envolva os alunos, que envolva esse atendimento direto ao público, recorram sempre primeiro a agir, e tudo que envolver a plataforma, o formato, os e-mails, a comunicação, como a aula acontece, as gravações, tudo mais, recorram primeiro a mim, o que não impede vocês de recorrer depois a mim ou depois a Gi e a gente se conversar por aqui para poder fazer o melhor apoio para vocês possível. Legal? Ficou qualquer dúvida, qualquer questão, manda aqui para mim, vamos conversar, vamos fazer isso ser a primeira monitoria, já ser um arraso aqui e ir afiando aí essas arestas para a gente lapidar o nosso diamante brilhante que é o Van e saber que vocês são fruto dele para mim é um baita orgulho. Como eu disse, eu sou um pouco ausente assim nas comunicações, mas eu tenho esse mesmo apego que eu falei, esse mesmo apego que agi com o Van, com vocês, com a forma como a gente constrói, e é emocionante poder estar falando isso para vocês agora, poder estar me comunicando com vocês nesse momento e sabendo que todos nós vamos poder colaborar ainda mais com o desenvolvimento dessa coisa maravilhosa que é o Van. Tá bom? Pessoal, beijo para todo mundo. Qualquer coisa, me chamem que eu tô por aqui.